Olá, muito boa tarde a todos. Estamos começando o projeto do Diálogo com os Candidatos nesta tarde. A partir de agora, até as 4 horas da tarde, teremos momento para descobrir um pouco mais o que pensa o candidato Marcandinho e também a vice, Carla Vieira. Esse é um projeto que está agora sendo transmitido pela Rádio CBN, pelos 89,9 do seu rádio, e também por nossas plataformas virtuais, além da G1 Caruaru, e claro, do CNF. Então você pode acompanhar por diversas plataformas do Grupo Asa Branca, e esse projeto é feito em parceria com entidades de classe. Lembrando que estamos ao vivo aqui direto do auditório da FIEP, que fica na rua Padre Félix Barreto, número 79, no bairro Maurício de Nassau. Boa tarde a todos. Eu vou aproveitar, mudar o protocolo e saudar minha amiga Vânia Porto, aqui representando, assim como eu, as mulheres. Nessa mesa, com todo respeito, extremamente masculina, nós temos a obrigação, né, Vânia, de estar aqui pontuando. Carla Vieira é mãe de Rafa e Bia, filha de seu Walter e Dona Fátima, e desde pequena teve uma memória afetiva muito grande com Caruaru e em Caruaru, porque sou neta de cararuenses. Minha avó paterna é daqui, de Caruaru, morava ali na João Tibúrcio, aquela rua estreitinha, entre a linha do trem, né, e o Colégio Diocesano. E meu avô, por parte de mãe, né, o senhor Aniovaldo Mendes, a rua D10, lá na Vila Kennedy, levou o nome dele. E desde criança, minha adolescência, também pude viver esse período aqui em Caruaru, embora seja filha natural de Jaboatão dos Guararapes, cidade que nasci e me criei. E há 8 anos atrás tive a oportunidade de retornar a Caruaru. Mas retornar a Caruaru depois de uma estrada percorrida, depois de uma história vivida e construída durante 27 anos, dedicados ao serviço público. Comecei aos 16 anos no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ainda como telefonista, viu, Vânia? Convidada do Dr. Antônio Corrêa, desembargador, que chegou a ser conselheiro Tribunal de Contas. O cargo era para a irmã mais velha, mas eu já era grande, e aí ele achou que a mais velha era eu, mas não era minha irmã. E espertamente eu peguei a oportunidade. E assim construí minha vida, sempre atenta às oportunidades, porque elas não aparecem, não surgem por vezes. Passei esse período no Tribunal de Contas de quase 8 anos, né, saí da função de telefonista, passei por cargos comissionados, me formei em comunicação social. Eu pude implantar a ouvidoria do Tribunal de Contas, interiorizar os tribunais em todo o Estado, as inspetorias que trabalhamos. E lá fui convidada para ser superintendente de recursos humanos na Assembleia Legislativa do Estado, na gestão do doutor Guilherme Shoa e João Fernando Coutinho, que era o primeiro secretário. Passei por 2 mesas diretora. Foi quando eu engravidei, tive meu primeiro filho, Rafael, e eu brincava, se essa mesa não virar, essa mesa tem que virar. Agora tem um serzinho lindo que depende de mim. E ali naquele momento foi crucial para entender que, embora eu estivesse traçando, né, uma linha, uma trajetória dentro do serviço público, eu tinha um desejo dentro de mim de empreender. Foi quando eu abri meu primeiro negócio, meu primeiro empreendimento, abri uma agência de comunicação, a primeira agência de comunicação, Conecte Consultoria em Comunicação. Depois empreendi com bolsas e acessórios de couro, sempre nesse desejo. Mas por que eu não avançava? Por que eu não conseguia avançar? Eu sou cristã e nós acreditamos que a gente não consegue servir a 2 senhores ao mesmo tempo. E eu sempre me dediquei ao serviço público como algo que de fato seria o meu compromisso, né? Algo que realmente precisasse de mim. Eu não conseguia, como muitos, né, fazem, a expressão serviço público de bico. Então eu sempre me dediquei e implantava negócios, implantava comércios, mas tinha o prazer de construir, né, de levantar do zero, de gostar de projeto, de criar, de desenvolver. Mas entendia que eu não podia me dedicar tanto tempo, porque a minha primeira obrigação sempre foi no serviço público. E assim, né, depois da Assembleia Legislativa do Estado, onde fui superintendente de recursos humanos, cuidava de 49 deputados, cuidando da folha de pagamento, vocês imaginam a luta que foi
mas a gente pôde, né, através do governador Eduardo, na época Geraldo Júlio, ser convidada para contribuir com o Pacto pela Vida do Estado. Na área da segurança pública, 3 grandes pactos eram lançados ali pelo Eduardo: o Pacto pela Saúde, o Pacto pela Educação e o Pacto pela Vida. E justamente por essa habilidade que foi enxergue por Geraldinho, chamava Geraldinho, nós estudávamos juntos na Universidade Católica de Pernambuco, e identificou esse potencial naquele momento que a gente precisava unir as corporações, unir as entidades, né? A Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros. A gente vinha no processo de implantação, fortalecimento da Secretaria de Defesa Social, e algumas outras habilidades nesse contexto era diferente. E foi assim que eu caí, né, de paraquedas na segurança pública, área que eu militei os últimos 15 anos aí da minha vida, desde então, começando dessa forma. Após o Pacto pela Vida, entendendo que segurança pública não se faz sozinha, segurança pública depende de um conjunto, né, de ações, nós fomos projetados, né, para que a gente pudesse, na época, junto com o Dr. Fenelon, do Ministério Público, Dr. Paulo, idealizador do programa Pacto dos Municípios com a Segurança Pública. Entendendo a importância dos municípios nesse contexto, né, da necessidade que os municípios se movimentassem e contribuíssem de fato com seu papel, eu fui lançada para que pudesse assumir, junto com o Murilo Cavalcante, na gestão geral do Júlio, a Secretaria de Segurança Urbana do Recife. E lá fui convidada também pelo trabalho desenvolvido para assumir de volta a minha cidade natal, Jaboatão dos Guararapes, a Secretaria de Ordem Pública, na gestão de Elias Gomes. Da gestão de Elias Gomes, no encerramento, pude ser convidada, né, pelo então prefeito Anderson Corrêa, através de pessoas ligadas a ele, a continuar na secretaria, mas não fazia mais sentido. Eu estava diante de um projeto e eu teria que desconstruir tudo aquilo que eu implantei, que eram gestões opostas. E aí eu tive a oportunidade, a grata oportunidade, fui convidada pelo Coronel Luiz Aureliano, se estiver assistindo, mando um abraço aqui para ele, para trabalhar, né, aqui em Caruaru, contribuir na gestão da então prefeita Raquel Lira, hoje governadora, para que a gente pudesse assumir junto com ele a Secretaria de Ordem Pública, onde mais adiante eu pude assumir a titularidade da Secretaria e assumir concomitantemente a presidência da DEST. Essa foi minha trajetória até aqui no serviço público, quando a gente entregamos uma eleição vitoriosa da prefeita Raquel Lira, reeleita. Tivemos a oportunidade de conviver, foi esse primeiro momento que nós tivemos a oportunidade de conviver mais de perto, eu e o Armandinho, nessa campanha, também para vereadores. E naquele momento, a gente saía de uma pandemia, algo mexeu com todos nós. Eu fui uma secretária que estive de frente acumulando as pastas, mas no fronte, com a tropa, com as pessoas, nas equipes integradas com a Polícia Militar, Vigilância Sanitária, nós instalamos as barreiras sanitárias. Aqui eu lembro muito de João nas ruas, acompanhando, monitorando, fazendo a cobertura das barreiras sanitárias. Então eu peguei Covid algumas vezes, mas eu fui a única secretária que não podia dizer que pegou Covid. Eu estava na rua, estava no fronte, nosso amigo teve a oportunidade de entrevistar algumas vezes, e a gente, de forma muito responsável, estava em casa, mas trabalhando, acompanhando todas as operações. Ali eu pedi desligamento da gestão da então prefeita Raquel Lira, porque naquele momento eu tomei algumas decisões. Eu acho que nós tomamos algumas decisões, repensamos algumas coisas na nossa vida, do que nós estávamos passando, e do que nós podíamos ter deixado de viver. E eu tomei uma decisão, tomei uma opção pela minha família, pela minha sanidade mental naquele momento, cuidar de mim, de cuidar dos meus filhos e de empreender. E aí segui até esse ano, 2024, quando novamente fui chamada para aquilo que eu acredito que é a minha primeira vocação, e talvez por isso eu não tenha nunca deixado só o empreendimento, só a atividade empresarial, comerciante, tomar conta da minha história. Fui convidada novamente para voltar para o serviço público, só que em outro estado, no estado da Bahia, e tive o convite de Armandinho, e de propósito e por propósito decidimos
trilhar esse caminho. Eu jamais me uniria, né, quem conhece minha trajetória, eu jamais me uniria a um projeto ao qual eu não acreditasse, a qual eu não me sentisse parte, e ainda brinquei com ele. Eu disse: olha, tem uma moda e tem uma tendência de chamar mulher para participar desse contexto eleitoral. Você está me chamando porque eu sou uma mulher ou pela minha competência, pela minha história, pelo meu currículo? Ele respondeu: também por ser uma mulher, mas seu currículo já lhe credencia. E eu me sinto lisonjeada em estar nesse projeto com você, Armandinho, andando por toda a cidade de Caruaru, e a gente tem a certeza do que está ouvindo, do que a gente colocou junto aqui, virando noite, construindo, consolidando tudo que você capitaneou em 1 ano e meio, ouvindo a voz do povo de Caruaru. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Você que está em casa, você que está escutando o rádio pela CBN, você que está assistindo pelo canal no Face. Agradecer ao Grupo Asa Branca pela oportunidade de estar aqui no debate que projeta Caruaru para o futuro. Todo o grupo está aqui conosco, abraçando. Abraço também a toda a imprensa que aqui se faz presente, abraçando Poema, abraço todas as mulheres, meu amigo Williams, Diego Martella, abraço todos os homens que estão aqui. Armandinho nasce em Caruaru e aos 2 anos de idade tem que ir embora para o Recife, literalmente no caminhão do lixo. Era um caminhão caçamba que juntava o lixo na época, lavaram para que a gente fosse morar na Vila Mário Gouveia, em Prazeres. E aí depois a gente foi morar em Maranguapium. Aos 8 anos a minha infância para, porque eu tive que começar a trabalhar. Meu pai alugava uma Kombi, ele era o motorista, eu era o cobrador. Nós rodávamos Rio Doce, Maranguapium, R$1 por passageiro, para trazer o sustento para dentro de casa. Foi ali que eu tive minhas primeiras aprendizagens com a música. Depois eu fui morar em Petrolina. Com 12 anos, nós fomos vender banana, coco, uva na feira. A escola de Armandinho de Pinho foi conversando com gente, foi vivendo no meio das feiras. Foi essa vivência da humildade, literalmente, de ter uma vida muito difícil, que nos credenciou a sermos hoje professores, artistas, ter orgulho de dizermos que somos filhos de Caruaru. Aos 15 anos nós voltamos para Caruaru e iniciamos a história da banda Flor do Maracaru. Vocês lembram? Era um trio de forró, que tocava por R$300, 4 horas. Mas era aquele forró do São João de Caruaru que nós dividíamos por 12 vezes, para trazer o sustento. E foi a sanfona no meu peito que me tornou hoje um professor. Eu ia para a SES, morava na rua Serenhaém, na Boa Vista, naquela casa alugada da minha mãe. E não podia, passei na época na Federal e na SES, mas ficou mais barato estudar na SES. Fui monitor, fui do coral, fui do programa Segundo Tempo e voltava a pé todas as noites. Mas foi muito importante, porque me tornei professor. E daí dei continuidade, entendendo que a educação transforma vidas. Sou servidor concursado há 14 anos no estado de Pernambuco. Dei continuidade à minha vida acadêmica. Fiz especialização em didática do ensino superior, aqui eu agradeço a Faculdade de Acesso que deu essa oportunidade. Depois eu fiz meu mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pela Universidade Federal da Paraíba. Eu tive a honra de ser o 2º colocado geral. Depois eu consegui ser aprovado o doutorado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Tive a honra de ser o 1º colocado geral na seleção e concluí no ano de 2020. Veio a pandemia, eu me inscrevi para algumas universidades da Europa, fui aprovado na melhor universidade de Portugal, que é a Universidade do Porto, e concluí meu pós-doutorado. Tenho uma honra de ter construído uma vida acadêmica. Além disso, em 2016, vocês de Caruaru, vocês nordestinos brasileiros, me deram a honra, junto com meu irmão e todos os companheiros, de trazer para Caruaru a única banda da história a ganhar um reality. Foi assim na Rede Globo, a 2ª maior emissora do planeta, onde nós fomos campeões do Superstar, trazendo para Caruaru o orgulho de ser caruaruense, de representar a nossa terra. E esse filho que saiu no caminhão do lixo e volta aqui hoje, candidato a prefeito de Caruaru, porque sabe o que é andar de ônibus, sabe o que é a merenda de uma escola pública, sabe o que é precisar do serviço público de saúde, para que nenhuma criança precise sofrer e perder sua infância como eu tive que ter. Esse momento é o momento mais especial da minha vida. E peço desculpa a vocês pela emoção, porque toda vez que eu conto, eu me lembro da minha história. Eu tenho orgulho dessa história. Essa é a minha diferença. Eu sou Armandinho. Boa tarde, candidato. A economia criativa é uma plataforma importante de absorção da mão de obra feminina. Sendo eleito, o que fará efetivamente no mandato para incentivar
a economia criativa e empreendedorismo feminino. Boa tarde, minha querida amiga professora, mais uma vez, Ivânia Porto, obrigado pela oportunidade. É preciso alguém que tenha capacidade, que não aprende a ouvir, não aprende a liderar. E eu aprendi desde muito cedo a importância que a mulher tem, em qualquer espaço, seja protagonista. A mulher mais empreendedora que eu conheci na minha vida foi a minha mãe aqui. Porque ela foi sulanqueira, era professora, vendia uva no caminhão, carregava, descarregava, então desde muito cedo eu aprendi que a força da mulher transforma. Foi essa mulher, junto com meu pai, que transformou a vida desses dois jovens aqui, meu irmão que está aqui à frente. Enquanto proposta, nós temos exatamente a oportunidade em Caruaru, e além de ter uma secretaria que é legítima, essa é uma discussão já, mas eu inicio, Ivânia, essa discussão situando uma discussão internacional. Existe uma agenda internacional, que é a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, chamada Agenda 2030 da ONU. Essa agenda ela tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E esses objetivos perpassam por várias pautas, da educação, da saúde, da política para a mulher. São temas transversais que, no fim, buscam a sustentabilidade. Qual o objetivo final da política? É o bem-estar social. E nesse bem-estar social, além de ter uma secretaria, nós temos uma candidata a vice que era uma mulher preparada, empreendedora, né, que já mostrou, por tudo que ela falou, a primeira palavra dela, na história de vida no serviço público e no serviço privado, a capacidade se tem. Então, nós potencializaremos programas para que o empreendedorismo da mulher seja uma prioridade, inicialmente, com espaços para microcréditos. Nós temos muitas mulheres. Eu observo que nos debates sempre ficam muito nas discussões holísticas. O pessoal fala muito em parábola. Fala e não diz nada. Então, nós temos você, que é mulher. Você está em casa, você quer trabalhar com eu em gel, eu quero trabalhar com o meu salão, beleza? Não, mas eu quero abrir empresa. Em qualquer segmento que você tiver, nós vamos ter um escritório da prefeitura, um escritório social de captação e de orientação, tanto para a gestão do empreendedorismo, tanto para a articulação junto com o Banco do Nordeste, a Sudene, a prefeitura como um ente de articulação para esse microcrédito, para a formalização. Nós temos hoje, Ivânia, muita gente que trabalha na informalidade, levando em consideração que nós estamos num polo têxtil, num polo de confecções. Então nós precisamos que essas mulheres sejam protagonistas do desenvolvimento econômico da nossa cidade. A mulher em Caruaru, nós sabemos, você que está em casa, você mulher que está na zona rural, você está trabalhando agora na facção de jeans, quem move a feira da sua em São Grande são mulheres. Isso não é falado em canto nenhum. Então você que está me ouvindo aqui, vocês serão protagonistas. Nós teremos espaço de construção com equidade no nosso governo. Então, Carla Vieira vir para cá, não é só para ser uma vice, que é uma mulher que já foi testada e aprovada no serviço público. Então nós teremos vários espaços, né? Para isso nós vamos ter a criação da Secretaria de Inovação para pensar políticas para as mulheres. Candidato Armandinho, boa tarde. Já que o senhor falou na Feira da Sulanca, sendo a Sulanca um dos principais motores da economia de Caruaru e um tema bastante polêmico na época da eleição. Qual a sua visão sobre a feira e, objetivamente, se o senhor foi eleito, a feira fica onde está ou o senhor tem um projeto de mudança? Muito obrigado pela oportunidade e pela pergunta espetacular. Alguns de você, parte fundamental do desenvolvimento de Caruaru, como os demais companheiros que aqui estão, e você que está em casa. Tenho a honra de ter dialogado com você, como dialoguei com o Milton, com todos os demais, com o Fernando João, com as demais instituições. As propostas que vocês pensam em cada instituição estão aqui no nosso plano. Nós dialogamos. Para a feira nós temos projeto. Outras sabatinas, outros diálogos, as pessoas não têm a coragem de dizer o que pensam para a feira. Nós temos um projeto para a feira. A nossa lógica é que a feira, onde está, inicialmente nós vamos construir parcerias público-privadas para inicialmente o módulo 1, a feira tem que ser construída em módulo. Ninguém vai transformar a feira no outro dia. Já tentaram transferir a feira, conseguiram o terreno, não tiveram articulação política, os feirantes não escutaram os feirantes e não foi transferido. Porque no final, quem ia pagar a ponta do feirante? E você que é feirante sabe o que eu estou dizendo. Então a gente vai manter a feira onde está, fazendo o principal, que é reestruturar a feira. Para isso existem políticas nacionais. Por exemplo, o PAC. O que é PAC, Armando? É o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo federal enviou editais dizendo assim, envie seus projetos para as cidades. Então tem aí o Ministério da Infraestrutura. Então ninguém enviou o projeto nenhum para impulsionar a nossa feira. Qual é o nosso projeto? É a verticalização da feira na área que se tem ali.
A área da Brasilite, que vai ali da Casa dos Povos, São Francisco de Assis, até a esquina do SESC, ali será o módulo 1. Como parceria público-privada, recurso do governo federal, do ponto de vista estrutural, recurso do governo estadual e parceria público-privada. Piso 1, ainda mantém tudo você, ninguém vai mexer no seu espaço. Sai com o seu box dentro do padrão. Piso 1, só serviços, casa lotérica, banco, rede gastronômica hoteleira. Como é uma parceria público-privada, você vai poder investir, empresário, nesse espaço. Vai ter um recolhimento de ISS e gerar emprego e renda para a cidade. No piso 2, uma rede hoteleira. Então a gente vai abrir essas concessões para quem tiver as melhores ofertas, trazer. Por isso que é uma parceria público-privada. A prefeitura não tem como dar conta de tudo, mas um prefeito precisa liderar um projeto que funcione no futuro. E do terceiro andar em diante, só estacionamento. Mas além disso, duas questões muito importantes, estruturais. 2 viadutos que vão ligar ali do Sagrado Coração, depois da ponte, ao Vassoural, ali ao lado do Colégio Felisberto de Carvalho, pertinho do SESC, e outro que vem por cima da Casa dos Povos, vai sair no São Francisco. Não tem como pensar um desenvolvimento de uma cidade sem pensar um plano viário, um plano de mobilidade urbana. Então, o nosso projeto para a feira é estruturar a feira. O presidente da SIC, Nilton Montenegro, tem 1 minuto. Candidato Armandinho Dantas, eu vou lhe perguntar sobre a infraestrutura. O senhor propõe, em um eventual mandato, criar 4 subprefeituras urbanas e implementar 4 centros administrativos rurais. O senhor poderia nos dar mais detalhes sobre essa ideia e do que ela poderia tornar a administração mais eficiente? Perfeito. A sua pergunta é fantástica, porque nós temos um grave problema, você está em casa, a prefeitura responde a sua solicitação. Ah, tem um entulho, um buraco, né? Porque buraco não tem sobra de lixo. Mas que não conseguiram dar conta ainda. Então, a gente precisa o quê? Desafogar esse sistema de gestão que é ineficiente, que não funciona. Então, a gente primeiro precisa trazer inovação. Eu vejo os candidatos falando inovação, só falam tecnologia. Minha gente, inovação ela pode estar em qualquer área, na educação, na saúde, na mobilidade urbana. Inovação não necessariamente atrelada à tecnologia. A tecnologia faz parte como ferramenta para a inovação. Precisa estudar um pouco mais para chegar aqui e falar sobre inovação. Então, a infraestrutura, nessa perspectiva, a gente vai descentralizar com o aplicativo. Nós vamos construir um aplicativo chamado Resolve Caruaru, que tem que resolver o seu problema. Então todo mundo que sai, imagina, da zona rural, dos 4 distritos, são gigantescos, ou dos bairros da periferia de Caruaru, tem que vir na prefeitura, esperar 2, 3, 4 horas, e ninguém resolve nada. Você sai com um protocolo, ou é o atendimento online. Minha gente, a gente vira a era dos sistemas operacionais. A gente precisa trazer inovação no atendimento humanizado. Então, se a gente descentraliza o serviço da prefeitura em 4 centrais, nas regiões norte, sul, leste e oeste, aí vai fazer com que o cidadão e cidadã que possam resolver o problema que se faça necessário estar presencialmente, mas principalmente na zona rural, nós vamos ter um centro administrativo em cada distrito. Por quê? A zona rural é gigantesca. Isso é bom para o prefeito, porque ele vai ter um recorte real do que está acontecendo, tanto na zona rural, como nos bairros da periferia. Nós temos uma cidade que cresceu de maneira desordenada. Nós vamos falar sobre o plano diretor, mas o plano diretor, ele vem para corrigir novos erros, porque os erros do passado, tem gente que passou, foi prefeito e não deu conta, e agora disse vai fazer. O que está aí, você sabe que você está em casa, não está resolvendo. É o prefeito mais caro da história do Caruaru, vai deixar rombo nas contas públicas, é muita dívida, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso também aqui hoje, mas o que nós propomos é justamente resolver o seu problema, é ter um prefeito que pense nos modelos que já dão certo no mundo todo. A gente não está inventando nada. O sistema de subsecretarias de descentralização de gestão já existe no mundo todo, basta estudar, basta pesquisar. Então, eu queria dar uma grande oportunidade para que a gente possa tirar esse foco do centro, do serviço público, e deixar ao mesmo tempo. Veja, não é que o comércio a gente vai deixar vir para o centro. A gente está falando do serviço público que não funciona vir para o centro. Nós temos um projeto que vai potencializar o que CDL e Civiló já precisam para Caruaru, que é a modernização, que é pensar a mobilidade urbana, que é trazer a verticalização de estacionamentos para a área central, que é acabar com a indústria de multas, principalmente para quem vem trazer sua mercadoria, é regulamentar justamente esse diálogo com os motoristas de aplicativo. Você sabe, você que é motorista de aplicativo, eu defendi vocês, mototaxista, taxista. Então Armandinho é um prefeito que é uma voz do povo de Caruaru. Boa tarde, candidato Armandinho. A pergunta é sobre emprego e renda. Nós sabemos que é um grande desafio dos gestores municipais a geração de emprego. Caso o senhor seja eleito,
de que maneira o senhor pretende apoiar as micros e pequenas empresas, entendendo que elas são responsáveis por 70% dos empregos gerados no país? Muito obrigado pela pergunta, meu querido Carlos Alberto. Primeiro, dizer a honra estar aqui dialogando com uma instituição tão séria, uma tradição tão importante para o Estado de Pernambuco. Nós temos que dialogar para Caruaru. Nós precisamos de um prefeito que tenha um olhar de unir pessoas, de unir instituições. É impossível governar sem ouvir associações, conselhos, sindicatos, associações comerciais, empresariais, a população. Geração de emprego e renda, ele é o pulmão econômico do desenvolvimento de uma nação, de um estado e de uma cidade. Nós temos um projeto que é despertar novas vocações. Isso foi dialogado nas associações comerciais. Caruaru tem essa vocação para o povo de convenções muito importante. Precisamos estruturar, trazer a modernização, trazer formação e legalização dos que estão na informalidade para a formalidade, para que a gente possa potencializar essas receitas para o município, agora sem prejudicar ninguém. Então, o que a gente observa? Para potencializar novos microempreendedores individuais, os MEIs, a gente precisa também despertar novos espaços e vocações para, por exemplo, a gente pensa em potencializar o turismo de negócios. Então, está no nosso plano de governo a construção do Centro de Convenções de Caruaru. Ah, Armandinho, os outros conversam de maneira muito especial. Onde será? Lá no Parque da Cidade. Do outro lado do ponto tem uma área que foi doada de 60 hectares, que seria a transferência da feira. Não transferiram feira, está lá. Nós vamos fazer 3 grandes obras naquele mesmo espaço de 60 hectares. O primeiro é o Distrito Industrial 4, com foco no polo de confecções. O segundo é justamente a construção do Centro de Convenção de Caruaru via parceria pública e privada. E o terceiro é o maior programa de habitação popular verticalizada com apartamentos na mesma área. Eu preciso trazer o desenvolvimento, então eu trago indústria, comércio, serviço e a mão de obra que vai morar perto também. Então, nós pensamos isso porque nós dialogamos com pessoas. Então, temos uma área maravilhosa que foi doada no ano de 2014. Em 2015, a Câmara de Vereadores aprovou e até hoje, todos que passaram lá para cá não fizeram absolutamente nada. Então, naquela área, querido Carlos, é um espaço que nós queremos potencializar para a habitação, para a geração de emprego e renda e pela potencialização. O Parque da Cidade corta a BR-104, é sentido Toritama em Santa Cruz. Se nós somos uma cidade que estamos inseridos no polo têxtil, no polo de confecções, nós precisamos abraçar esses irmãos de Santa Cruz e Toritama e não dizer, Santa Cruz parou, passou Toritama, passou Caruaru, eles estão no protagonismo porque projetaram o futuro. Nós precisamos dialogar e encontrar soluções. Por exemplo, quem está no meio dessa briga? A Vila Canaã, você quer da Vila Canaã. Olha a situação, se fala muito no emprego e na renda e você aí não tem água, você ainda não tem saneamento, você continua no buraco. Então é preciso que essas pessoas que estão nessa área fronteiriça da cidade estejam inseridas nessa discussão. Então, a Armandinho busca, além disso, desenvolver o turismo ecológico, o ecoturismo. Nós temos áreas rurais maravilhosas. Então, dentre essas, dentre outras, serão soluções para potencializar a geração de emprego. Candidato Armando Dantas, Armandinho. Boa tarde. Se eleito for, quais são seus planos para melhorar a infraestrutura de saúde nas áreas comerciais da cidade? Há alguma iniciativa específica para garantir que os centros comerciais tenham acesso a serviços de saúde com qualidade? Meu amigo Miguel, muito obrigado pela pergunta. Transmito meu abraço também ao equipe do Bolsinho, estive lá com ele, com o Carlos Vieira, para ouvir as demandas da instituição. E quero conversar com você ainda mais, para a gente ouvir. Você conhece da ponta, o Caruaru precisa. Essa mesa aqui é uma mesa que ama Caruaru. Esse debate é um momento especial para que você que está em casa possa fazer uma comparação. Quem está aí já foi prefeito, está sendo prefeito ou tem mandato deputado. O povo quer mudança. O povo quer renovação, quer novas ideias. Ao longo, desde o começo aqui, só veio trazendo propostas. Porque os problemas, eu passei 1 ano e meio mostrando que a atual gestão dá um show de incompetência. Caruaru precisa de alguém que tenha essa capacidade. E Miguel, você está certíssimo. Caruaru precisa de alguém que olhe para a saúde com prioridade. Porque quando a gente está doente, você que está aí agora em casa, ouvindo isso, quando nós estamos doentes, nós procuramos, a primeira coisa é o serviço de saúde. A gente só vai trabalhar se estiver bem de saúde. A gente só estuda se estiver bem de saúde. Então a gente primeiro precisa inverter a lógica. Eu sou profissional em educação física, minha esposa é profissional em educação física e nutricionista. Nós teremos um prefeito que, além de professor e artista, entende a área da saúde. E o maior investimento que nós temos na saúde é na prevenção.
Por isso nós teremos um programa vai se chamar o Ativação. O que é o Ativação? Nós vamos já pegar as expertises dos parques já existem, a Via Parque já existe, mas não tem ninguém orientando ninguém. É muito bom, quem pode pagar um personal, quem pode pagar uma academia, mas a grande maioria das pessoas sofrem com a ausência da política pública e, neste caso, da saúde, preventivamente. Então, veja, hoje, as pessoas que têm doenças crônico-degenerativas, hipertensos, cardiopatas, diabéticos, gestantes, obesos, são pessoas que precisam de um atendimento diferenciado. Então, a gente, além de ter esse atendimento da prevenção, nós precisamos ampliar as unidades de saúde. Para você que está em casa, muita gente fala saúde de uma maneira geral, mas nós temos a primeira atenção, que é o USF, é a Unidade de Saúde da Família, que ali tem o agente de saúde, tem o médico, aquele atendimento muito inicial. Depois nós temos as UBS, são as Unidades Básicas de Saúde. Então, já tem um atendimento um pouco mais complexo. Depois você tem as unidades de pronto atendimento, são as UPAs. Nós temos 3, porque um está fechado e ainda não foi aberto. Então a gente precisa ampliar essa relação com o governo do Estado para a atenção. Veja, o que é competência do município da atenção básica? A gente tem uma dificuldade muito grande, Miguel, da atenção básica. As pessoas passam 6 meses para poder ter o primeiro atendimento geral. Por exemplo, você, mulher que está em casa, se você sentir um nódulo na mama, você precisa ir no clínico, ele vai prescrever uma mamografia, e aí, meu amigo, cavalo demora de 6 meses a 1 ano para poder esse exame ser realizado. Aí você depois vai para o atendimento especializado, é quase mais 1 ano para poder ser atendido. Se a mulher tiver com nódulo maligno, ela vai morrer, porque a ineficiência da gestão pública está presente em Caruaru. Então, Miguel, nós precisamos trazer centros administrativos, centros de saúde para o centro da cidade. Onde é que as pessoas vêm trabalhar? No centro de Caruaru. E nós não temos quase espaço. Então, conosco será a prioridade a saúde e a saúde preventiva também. Boa tarde a todas e todos. Candidato Armandinho, a atual gestão vai entregar para o próximo prefeito, segundo o projeto de lei orçamentária do ano que vem, que está em análise na Câmara, uma dívida de quase 410 milhões de reais. O senhor está propondo no seu plano de governo a criação de um bondinho do monte, a construção do estacionamento vertical no centro, a reativação do autódromo, do novo distrito industrial, falou agora também sobre a criação do centro de convenções, etc. A pergunta que eu faço é, com essa dificuldade de capacidade própria de investimento da cidade, apesar da crescente arrecadação da Prefeitura de Caruaru, como é que o senhor vai fazer para investir recursos para alavancar todos esses projetos do plano do governo? Pergunta maravilhosa ao meu eterno professor Marcos Aurélio. Eu tive a honra de ser meu professor de formação. Professor, você que é de casa, está assistindo agora, você viu que ninguém sabia quais eram os juros do FINISA. E o que é o FINISA? É o financiamento da infraestrutura e saneamento. É um empréstimo na prática que foi pego pelo atual gestor de 100 milhões, com os juros de 149% do CDI ao ano, que no final ele pegou 100, vai pegar 203. Sendo que, como o professor fala dos 410, é porque a anterior gestora pegou em recurso, lógico, vai aplicar na Via Parque, deixou a entrega dela, lógico, vai deixar, tem a dívida. Ela saiu, ela governadora hoje, mas ficou a dívida na cidade. E o senhor é muito feliz. O gestor que entra agora, nos próximos 4, não, nos próximos 8 anos, tem uma dívida até 2033 de mais de 400 milhões. E o que representa 400 milhões de reais, para você que está assistindo em casa? Representa parar 1 ano totalmente da saúde. Representa parar 10 meses da educação de Caruaru. É muito sério isso, minha gente. O atual gestor pegou o empréstimo mais caro de Caruaru. E ele pegou, por exemplo, 20 milhões daquela ponte que liga a Rendeiras ao José Liberado. A ponte não é importante? É importante, mas precisava de uma ponte de 20 milhões que vai sair por 40 milhões. A José Rodrigues Jesus, você que está em casa, estava pronta. O que precisava era uma operação que estava buraco para fazer reformas pontuais. Ele fez a fresagem, tirou todo o asfalto, quebrou toda a calçada e está gastando ali quase 20 milhões de reais. Então, para nós, professor, a responsabilidade fiscal é uma prioridade. Agora, quem é gestor público sabe, você não dá conta de fazer todos esses projetos fantásticos que foram construídos com as pessoas só com recursos do município. Aí entra a capacidade de liderança, aí tem empresa de recursos federais, o governo federal vem trazendo muitos recursos, o governo do estado quer trazer. Nós temos o governador de Caruaru, ele é maior interessado em investir na cidade de Caruaru. E cadê a iniciativa privada? Eles precisam ir com os projetos para que a gente possa ter eles como parceiros. Nós precisamos de um prefeito que entenda, quer fazer política e quer fazer bons projetos. Ô candidato, não ficou claro para mim, por exemplo, desses projetos, qual é a destinação que o senhor vai dar para a questão do Alto do Muro? Tem alguns investimentos que o atual governo fez,
inclusive com dinheiro federal, como o Parque da Lagoa, aquele grande empreendimento que tem lá também, o Centro de Exposição. E eu sei que o automóvel tem um potencial muito grande e que poderia também ter um olhar diferenciado pela gestão. Qual é a sua proposta nesse aspecto? Pronto. Cada projeto, nós temos pouco tempo para responder tudo. Você que quiser conhecer todas as nossas propostas, você vai seguir lá, @Armandinho_Amorim, @Carla Vieira. Diariamente nós temos 2 a 3 propostas do dia. O nosso plano de governo está aqui para você assistir, ó. São quase 400 propostas. Lá nós teremos possibilidade de ampliar. Mas, professor, o que nós precisamos ter, enquanto gestão pública, é responsabilidade fiscal. Se esses mesmos 100 milhões fossem utilizados, por exemplo, para a infraestrutura dos bairros, como o senhor está citando, Bloco Moura, aí você que é do Novo Mundo, você quer dizer Casa Oliveira, você que é da Vila Canaã, você que é da zona rural, você que é do São João da Escócia, você que é do Mirante do Vale, você sabe o que eu estou falando. Esse dinheiro não chegou na conta, então a gente precisa inverter as prioridades, professor. Então, como é que se faz gestão? Eu vou receber uma prefeitura, se assim for na vontade do povo, junto com o carro, e nós vamos saber, nós temos uma LOA, que é a Lei Orgânica Atual, de 1 bilhão, de bola, e 900 milhões. Eu acresce para mais de 2 bi o ano que vem. Se a gente gastar, por exemplo, rapidamente, você está em casa, você está feliz com a sua rua, com a situação do seu bairro? Nós temos um prefeito que só se preocupou em fazer festa. A preocupação dele era front stage, era pulseira, era camarote. A minha não. A minha preocupação é você. É a saúde, é a educação. São esses investimentos. São essas pessoas que promovem o desenvolvimento de Caruaru. A SIC, CDS, Loja, a OAB, serão governo. Não é o prefeito ou o vice-prefeito que governa só. A gente precisa ter essa harmonia do diálogo para a destinação. Tem que ouvir, a Câmara precisa saber em quem vai ser investido. Então, por isso que no nosso plano de governo, nosso futuro programa de governo e na nossa gestão, nós vamos trazer bem claro isso, planos decenais. Então, de 10 ou 20, de 30 anos, para que a gente tenha metas claras. Vamos investir quanto em infraestrutura? São quantas ruas? 1000 ruas? Serão 300 ruas por ano? Não, serão 200. Qual é o orçamento para drenagem, para pavimentação, para asfalto? Precisa ter meta, prazo e compromisso com o seu dinheiro. É isso que eu defendo. Candidato, eu vou fazer essa primeira pergunta um aspecto parecido, mesmo tema do que eu fiz ao seu adversário, só que trazendo aqui algo que o senhor está trazendo como proposta nessa sabatina hoje, que é em relação à Feira da Sulanca. O senhor me corrija se eu estiver errado, o senhor falou que vai estruturar a feira, certo? Verticalizando. Os pontos que hoje existem estarão na parte do primeiro piso, no segundo piso terão outros pontos, rede hoteleira e outras iniciativas, e estacionamento no terceiro. Na nossa região do Polo de Confecções não há nenhuma estruturação como essa. E aí tem um ponto que eu coloco aqui que o senhor falou que foi o seguinte: o senhor disse os outros seus adversários conversam de maneira superficial. Então, para que não seja superficial o que o senhor está trazendo como proposta, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais. O senhor disse que atrai a iniciativa privada para fazer parte dessa obra. Qual o investimento? Quanto custa? O senhor fez um planejamento estratégico para isso? Um plano? Perfeito, bem. Muito obrigado pela pergunta e mais uma vez uma honra com você aqui, mais espaço de diálogo com Caruaru. Pensar Caruaru é pensar com urbanistas, com engenheiros, com profissionais que fazem a iniciativa pública e privada. Fazer grandes obras não é problema em canto nenhum do mundo, porque a diferença é você ter capacidade de articulação política, técnica e operacional. Existem outros empreendimentos no Brasil. Vou dar um exemplo. O maior polo de vendas também do Sudeste está lá em São Paulo, Brás. Eu fui lá conhecer uma iniciativa privada que pode se ter como iniciativa público-privada Caruaru, que é, por exemplo, o Megapolo. Você tem lojas, você tem o mesmo modelo que eu apresentei aqui, da iniciativa privada. Então, o que é a pessoa que você está no banco? Você, semanalmente, você paga uma taxa do solo. Você paga aqueles 50, 60, 70 reais pela feira. Lá não tem banheiro, lá não tem um ponto de atendimento de saúde, lá nós não temos segurança, lá nós não temos mobilidade. A feira que era uma feira de atacado virou uma feira de varejo e está com prazo de validade. Então, hoje, o projeto dele não precisa ser necessariamente construir todos os andares do mesmo piso. Nós vamos construir o primeiro piso. Conseguir a iniciativa privada. Captou. Primeira fase, fase 1 do projeto, 10 milhões. Conseguimos com a iniciativa privada a primeira porta. Vamos para a fase 2, que é um projeto modular estrutural. Você pode continuar trabalhando da mesma maneira. Então, cada etapa e cada setor será uma concessão. Então, quando você vai construir uma rede hoteleira, nós vamos abrir para o IPS, um novo hotel, e para qualquer bandeira de hotel que queira vir fazer essa exploração. Você, quando vai comprar um apartamento, você vai lá na planta.
E na planta você escolhe. E você faz os aportes iniciais para que o projeto possa sair do papel. A mesma coisa a Armando vai fazer, vai lá no presidente Lula apresentar o projeto técnico estrutural que nós vamos apresentar a você ao longo da campanha em 3D. Você vai ver como é que vai ficar o projeto. E lá nós vamos apresentar, porque o estudo técnico dele já está sendo desenvolvido. Então a gente precisa ter capacidade técnica de pensar o futuro. Não existe um projeto como esse, porque quem está aí não pensou o futuro como Armandinho Carlos Vieira e vocês que me deram sugestões estão pensando. Candidato, completando minha pergunta, eu perguntei muito mais sobre o estudo de viabilidade, se é viável. Por que eu pergunto e reforço isso? Houveram investimentos da iniciativa privada do Polo de Confecções recente na expansão de pontos físicos. E existem hoje milhares de pontos físicos que estão ociosos nos centros de compras, parecido com o que você está colocando. Então, é visão de futuro construir, trazer novos pontos físicos para a estruturação, para o Parque 18 de Maio, entendendo que é importante, sim, requalificar, organizar a feira. Outro ponto também, como é que o senhor vai resolver lá para Fundar, que é uma área que não depende de prefeitura, não depende de obra de prefeitura. Isso, da Fundar, do IFA, do Instituto Patrimônio Histórico, né? Nossa feira é tombada. A nossa feira tem a possibilidade de qualquer projeto, tem todos esses projetos que nós estamos falando aqui, nós vamos submeter a Câmara de Vereadores, nós vamos submeter ao governo do Estado e ao governo federal. A gente está pensando no futuro de Caruaru. Você foi muito feliz quando disse. Alguns espaços estão ociosos porque são pensados para além só da confecção. Nós estamos pensando em trazer áreas multi-econômicas, multi-setores. Então nós vamos ter rede gastronômica, rede hoteleira, a rede do polo de confecções, a rede de serviços. Então a pessoa vai para a feira fica com medo de ser roubado. Lá vai ter casa lotérica, lá vai ter banco. Ah, eu não tenho onde deixar meu filho na hora de fazer minhas compras. Lá vai ter um espaço kids, porque a iniciativa privada vai ser a primeira a querer fazer essa parceria. A feira deixa de ser de um dia e vai ser todos os dias. Na verdade, a gente traz um conceito shopping feira de Caruaru, sem perder a essência, mas trazendo a modernidade. É impossível não pensar no futuro de Caruaru sem sair dessa estrutura deficitária. Você que está em casa vai fazer uma comparação. Eu prefiro continuar do jeito que está e a feira acabar em Caruaru, ou eu prefiro estruturar a feira para que você possa criar a sua família, para que você possa gerar emprego e renda, ser feliz. O que nós, caruaruenses, queremos é ser feliz. Nós precisamos de um prefeito que entenda a dor da população. Então, Lei, essa questão de legalizações é uma questão jurídica. A gente vai apresentar um projeto, mostrar a viabilidade técnica e orçamentária. Mas, primeiro, nós somos o único candidato que está hoje, que apresentou seu governo com um projeto para a feira. Todo mundo pipoca, tem medo de falar da feira, porque a feira é polêmica. Armandinho não. Esse é o nosso projeto, porque foram várias pessoas que estão lá. Pergunta aos comerciantes o impacto que vai ter de tirar a feira do lago. Pergunta ao feirante, vai botar para onde? Quem paga a conta? Então, colocando lá, com a iniciativa pública e privada, nós vamos manter a feira trazendo as soluções de mobilidade. 2 viadutos naquela área interna e o transfer interno com parceria com os motoristas de aplicativo. Até o toyoteiro vai ser importante, toyoteiro, mototaxista, taxista, para que o ônibus possa ficar no local já estratégico e fazer o deslocamento para a feira. Boa tarde, candidato, boa tarde a todos da mesa, também que nos acompanha. Eu queria falar agora especificamente de política, permitam. As últimas pesquisas aqui de Caruaru, candidato, inclusive uma divulgada hoje pela CBN, da Simplex, aponta seu nome nos últimos lugares, praticamente dentro da margem de erro. Mesmo sabendo que pesquisa não é prognóstico, e sim diagnóstico, o que o senhor vai fazer para reverter esse quadro e furar a polarização clara que está hoje entre os principais candidatos, o Zé Queiroz e o Rodrigo Pinheiro? Além disso, eu queria fazer a segunda pergunta. A sua principal apoiadora, a ex-deputada e vice-presidente nacional do seu partido, Marília Reis, integra a Frente Popular, que aqui em Caruaru tem um outro candidato. Como é que o senhor vai conseguir explicar ao eleitor de Caruaru esse imbróglio todo? Obrigado, querida Ariel. Primeiro, parabenizar pelo blog, acompanhar o seu leitor, convidei meu amigo também. Veja bem, a questão política é o cerne da discussão agora. Eu sou muito feliz, Edilson, porque muita gente ficou pelo caminho. Se o meu partido tivesse compromisso comigo e se tivesse colocado como critério, você tem que ter tantos por cento da pesquisa, eu não seria candidato hoje. Eu aprendi que política e campanha é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Fazem 23 anos que eu estou como artista. Se tem um cara que tem tranquilidade, inteligência emocional, e resiliência e fé para construir a acreditar, sou eu. Então veja, se eu estou pondo na pesquisa, nesse momento agora, eu estou muito feliz. Imagina um cara que nunca foi prefeito, nunca foi deputado. Veja, foi 4 vezes prefeito, 6 vezes deputado.
O outro está com a marca, com o apoio da governadora. O outro é deputado federal reeleito com apoio do bolsonarismo. E a Armandinho, um filho da periferia, está apontando a pesquisa, está aqui, agora que está escutando a entrevista, ou está assistindo, vai dizer assim, rapaz, eu tenho a impressão que esse cara só é um sanfoneiro. E a gente vai construir um projeto junto. Quando for, na última semana, nos últimos debates, quero dizer aos meus adversários, eu não tenho inimigo político. A prova é oral, individual, sem consulta, e você vai ter que estar preparado. Não adianta botar paredão, não adianta botar estrutura, só quem entra na sala são os candidatos. E você que está em casa sabe que precisa de mudança em Caruaru. O povo só acha na prática que só tem, é esse ou esse ou esse. Em 1959, João Lira Filho foi eleito, que elegeu Drayton, Dejainha, Anastácio Rodrigues, Zé Queiroz, que foi João Lira, depois teve um rompimento dos dois, veio o grupo de Tony Gel, e basicamente são esses três grupos, aqui eu tenho muito respeito, são meus amigos também, me dou bem com eles, mas eles sabem que eu não sou um cara de passar a mão na cabeça. Quando eu tenho divergências de projetos, eu venho aqui e apresento. Eu fiscalizei, só teve um cara que teve coragem de fazer oposição em Caruaru até agora, foi Armandinho. Você que está em casa sabe dos vídeos que eu fiz. Então, hoje é muito fácil explicar ao caruaruense, Deus. Só tem 2 projetos, eles e a novidade, a renovação, que é a Armandinho e Carla. Ou você vota nos que estão aí, que você já deu a oportunidade, ou você vota nos 77 com a Armandinho e Carla Vieira. É a escolha sua. Ainda sobre esse palanque político, o senhor sabe que uma candidatura, como se construiu, ficou praticamente ensimesmada com o único partido, Solidariedade, uma chapa que a gente chama na política de puro sangue. Que garantia o eleitor de Caruaru, caruaruense, vai ter, caso o senhor seja eleito, de um prefeito que possa ter articulação política, que possa agregar, além de outros partidos, uma base sólida? Porque nem na candidatura se conseguiu fazer isso. A pergunta que eu faço é essa. O que garantiu o Armandinho vai dar a Caruaru agora, caso seja eleito, se ele for eleito, ter a garantia de ampliar a sua base e não ficar só discutindo para si mesmo por solidariedade? Muito bom, a sua pergunta é fantástica. Quem está aí tem toda uma história, uma tradição dos partidos. Quem elege o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, qualquer cargo, é o povo. Quando o povo quer, a senhora também, eu fui para o sobrevistar na Rede Globo. Tem Matutinho, que era assim, chamava lá. Matuto de Caruaru. Aí chegou lá pela primeira vez na história. Eu era dito assim, filho de pobre, aqui está aqui minha mãe. Ela vai lembrar de quem fala as pessoas sérias. Filho de pobre tem que estudar, tem que trabalhar, não pode estudar não. E eu cheguei com muita humildade, não estou chegando. E disseram, Armandinho, tu não é nem candidato, vai ser candidato a vereador. Tu não vai ter partido. Eu estou aqui na mesa. Aí, meu amigo, você que está em casa, você faz a escolha. Partido resolve sua vida. Você que está em casa, qual foi a contribuição que um partido mudou a sua vida? Você não está preocupado com o partido, você vota num candidato que tem história. Eu tenho uma história com você, Caruaru. Eu trouxe orgulho para Caruaru. Agora, qual é a minha diferença? Você mesmo viu. Eu tenho um diálogo com o Fernando Rufo, que é da direita. Tive em Brasília, além do Luiz Gonzaga, que é da autoridade intelectual minha, dos meus companheiros Pinho e Tiago, nós fomos para lá, fui aprovamento de urgência. Eu já fui, trabalhei na gestão de Zé Queiroz, na ponta de esporte, ajudei Queiroz, fiz 4 campanhas com a Raquel Lira, eu tenho um diálogo com todo mundo, quem dá direita à esquerda. Agora, veja, eu não deixo de falar o que eu penso. Agora, quando termina, uma coisa é campanha, Deus, outra coisa é gestão. E aí a gente vai fazer o quê? Unir pessoas. Eu vou ouvir Zé Queiroz, se Deus quiser eu for prefeito a partir do que vem. Queiroz entende o que é Caruaru, do que ele pensou. A gente traz novas ideias. Toninho é um amigo, Tony Gel, Fernando Rodolfo, esse que está aí que não dialoga com ninguém, se ele quiser vir contribuir, eu vou ouvir também. O que eu ajudei, ele trouxe só 800 mil reais de emendas estaduais, 500 mil foi a Armandinho que articulou do meu partido de Solidariedade, e 300 mil do vereador Antes Correia, e 2 milhões de emenda federal, 1,5 de Humberto, e 500 mil de Mendocina, executadas. Ele tem uma dificuldade, enquanto mesmo período Petrolina executou 60 milhões, ele tem dificuldade. Agora, Armandinho é uma pessoa do diálogo, nós vamos unir Caruaru, é a mudança, é a renovação. Candidato Armandinho, ainda sobre a feira, sabemos que a infraestrutura e a eventual mudança da localização da feira são pautas que são recorrentes. Porém, existem outras questões importantes, como o equilíbrio entre a informalidade e o peso dos tributos para quem se formaliza, e a importância da formalização. Porque você tem acesso a crédito, você tem outros acessos a fornecedores. Além disso, a gente tem a concorrência de outras cidades que estão se estruturando, e de outros polos, outras regiões que também visualizaram na confecção uma oportunidade de crescer a economia das suas regiões. Então, a gente pensando na feira e falando na feira como um negócio,
Qual é a sua visão de levar a feira para além do Parque 18 de Maio? Muito importante a sua pergunta, porque aí a gente está discutindo o nosso coração econômico da cidade. Nós temos uma questão cultural inserida nessa discussão. A feira vem antes da legalização, da discussão, inclusive, do que é o microempreendedor individual. A feira ela tem sua origem histórica. Caruaru é uma rota geoestratégica, geopolítica, desde os primórdios. Então, a gente precisa fazer uma transição do comportamento cultural para o comportamento da profissionalização, do empreendedorismo, da gestão. Então, nós vamos desenvolver um co-work municipal com o incentivo ao desenvolvimento de startups na área que está inserida o ponto de conversões e o ponto de tejo. A gente precisa trazer vocês que são referência na área de gestão, na área do empreendedorismo, para contribuir com esse desenvolvimento. É impossível pensar que a prefeitura vai dar conta de só. Para isso, nós vamos criar um outro projeto, que é o Balcão de Empregos, onde nós vamos reunir todas as empresas, comércio, indústria, serviços, onde você vai ter todas as oportunidades, tanto para a formação, capacitação, para a formalização, para conhecer esse processo educativo empresarial. Ser empresa não é algo simples. Ser empreendedor ou microempreendedor individual requer, como se citou, potencializa benefícios, mas também tem tributos, pagamentos. Mas a gente vive uma era em Caruaru que precisa fazer essa transição. Então, o que a gente precisa construir? Estabelecer que em 10 anos, em 15 anos, nós poderemos reduzir essa taxa de informalidade 10, 20, 30%. A gente precisa construir isso junto com qualquer setor, não seria diferente com o feirante, com quem é o suaqueiro, a suaqueira, com quem pensa em empreender, isso com a política para mulheres, isso para qualquer setor. A nossa expertise também como empresa, da banda não deixa de ser uma empresa. Nós trabalhamos com várias prefeituras no Brasil, com governos estaduais, com o governo federal. Isso nos dá a condição de entender a importância que a editais tem. Para isso, nós vamos criar um outro projeto, que é o Escritório de Captação de Recursos. Como é que a gente vai fazer? O professor Marcão foi muito feliz. Para ter esses projetos, um Escritório de Captação de Recursos só capta recursos que para o São João. Que eu queria que essa mesma vocação, essa mesma vontade de gastar 1,5 milhão num artista para colocar 1 hora e 20 minutos, como foi com o Henrique Juliano, fosse para conseguir dinheiro para a saúde, fosse para construir escolas, fosse para trazer a segurança da cidade. Então, esse escritório de captação de recursos será para captar recursos da iniciativa pública e privada. Como é que eu vou chegar para um deputado, para um senador, para o presidente da República, para os ministérios, para um empresário, como vocês empresários, sem projeto? O problema é que a atual gestão não entende de projeto, é uma falha técnica, e não entende como articular, que é uma falha política. Então, se for só uma, não são as duas. Então, nós defendemos um projeto que está aqui liderado por Armando de Carla, de mudança e profissionalização da gestão para o desenvolvimento econômico de Caruaru. Obrigado, candidato. Agora chegou o momento da pergunta da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, a ACIC, com Vilton Montenegro, presidente da instituição, 1 minuto para a pergunta. Candidato Armandinho, eu vou atuar no tema de mobilidade urbana. Nós sentimos a necessidade que Caruaru tenha um plano viário que realmente funcione. Nós temos hoje uma situação onde o anel viário de Caruaru ele não está concluído, já tem alguns anos. Nós temos também a BR-104, que foi duplicada dentro da cidade, que praticamente dividiu em duas a cidade, e nós temos apenas 4 pontos de intersecção entre esses dois lados. Quais são os seus planos para o plano viário de Caruaru? O que é que pode ser feito? Porque nós temos o conhecimento que Caruaru cresceu sem ordenamento, foi surgida de feiras, tem ruas estreitas. Isso nós já sabemos. Mas, na prática, quais são suas propostas e quais serão suas ações sendo eleito para resolver essa situação de mobilidade urbana no município de Caruaru? Muito obrigado pela pergunta, querido Hilton. Você sempre muito brilhante no que pensa e sua vocação pelo amor a Caruaru. Nós temos algo em comum. Esse é a cultura dessa cidade que nos criou, que nos deu a oportunidade de gerar emprego e renda e de representar essa gente que precisa de alguém que tem esse olhar para além do futuro. A mobilidade urbana em Caruaru, da atual gestão, foi pensada de uma maneira inversa. Eu vou terminar respondendo, você me perguntou, mas eu vou falar a coisa que mais está doendo no seu bolso. A atual indústria de multas.
O gestor não preparou a educação para o trânsito. Ele disse que quem fosse multado ia dar uma cesta básica, depois ele disse que não multava, depois ele disse que multa, e você até hoje não sabe. Sabe o que aconteceu com essa irresponsabilidade desse gestor? Não dialoga com ninguém. Você que é motorista de aplicativo, mototaxista, cidadão, taxista, perdeu a carteira. Porque quando você leva uma série de multas, você perde a sua carteira. Essas pessoas estão sem trabalhar. Ninguém está discutindo isso. Sabe por que a gente discute isso? Porque a gente está todo dia na rua, conversando com as pessoas. Então, pensar na mobilidade urbana. Eu vi o candidato que chegou aqui pela manhã hoje, disse que ia terminar o anel viário. Ele teve a oportunidade de fazer isso, não fez. Eu não estou entendendo que agora vai terminar. Então, em geral, você estava certo. Quando você pensou o anel viário naquele dado momento, que interligar ali, não já se tem o meio anel viário, ali próximo ao estado, de Soares, até a PE-95, ali depois perto do Parque dos Arcos, corta toda a cidade de Jardim, sério, você estava certo, você tinha pensado naquele momento. Sabe qual é o maior problema, Ivan, que já política? Você é uma estudiosa, sabe disso, professor Marconi Areta, também como professor aqui, a descontinuidade das políticas públicas. Stephen Ball fala sobre isso. Então, é muito importante a gente lembrar que político, veja, eu quero somar. O que eles fizeram de bom, nós vamos melhorar. Nós precisamos ter, no mínimo, mais 2 anos diários. Então, pensar na solução. Agora, vamos pensar na lógica urbana. A gente precisa da verticalização dos estacionamentos. E aí, a iniciativa privada é fantástica. Quem não queria, você que é empresário, imagina você ter esse espaço de concessão para você trazer áreas centrais. Então, hoje, em vez de a gente ter espaço, quem no CDL, loja da SIC sabe, hoje você é muito mais penalizado por ter um estacionamento no centro. A minha pergunta, daqui a 5, 10 anos, como será o centro de Caruaru? Então a gente precisa indenizar casas, fazer desapropriações no diálogo. Não é fazer vender edifício com a escola, não. Isso quer dizer desapropriar uma casa, estava uma mulher chorando, porque não pagaram a desapropriação, e a gente precisa pensar em adultos. Nós precisamos construir um fórum permanente, um observatório de discussões sobre mobilidade. E aí ninguém falou disso até agora. Por que eu gosto tanto do conhecimento até lá da prática? As universidades, as pessoas só que está aqui, ó, alguém que entende de mobilidade, de transporte, de trânsito, que foi presidente da instituição. Então eu tenho um orgulho do nosso plano de governo, você que está assistindo, tem várias propostas, mais de 10 propostas para solucionar. Então a mobilidade urbana, junto com essa discussão do plano viário, vai otimizar essa redução de problemas. Porque hoje nós não temos solução. Nós temos pessoas que não resolvem. Eu estou aqui para fazer a renovação. Candidato Armandinho, sua ligação com a área educacional e também de esportes é conhecida pela sociedade, além dessa atuação artística, né? A gente tem um investimento que foi feito nos últimos governos, por exemplo, com a criação do Centro Olímpico, Colégio Municipal, a criação do programa de bolsa para atletas, o esporte escolar, entre outras coisas. A pergunta que ele faz é a seguinte: como o senhor enxerga o esporte como um vetor econômico para a cidade de Caruaru, alavancando talentos, etc., mas, sobretudo, de que modo o seu plano de governo propõe inovações nesse aspecto? Perfeito, professor. Educação e esporte. A situação da educação em Caruaru é muito séria. Você deve ter conferido agora, saiu o IDEB. O que é o IDEB? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Quando você avalia os resultados dos municípios, isso aí é reflexo do investimento da qualidade de gestão. Então, eu quero dizer a você, professor, professora, gestor escolar, gestora, profissionais de educação, nós vamos garantir que Caruaru terá o maior salário do estado de Pernambuco para os profissionais de educação que estão na rede municipal. Isso é possível porque precisa entender de política educacional. Essa é a minha especialidade. Como o senhor bem falou, professor, eu dediquei uma vida à educação. E toda a nossa formação. Eu sou professor da rede estadual de educação. Eu entendo o que é o chão da escola. A gente entende essa discussão. Então, primeiro, o atual gestor conseguiu a proeza de também na educação nós temos uma queda do IDEB. Tanto nos anos iniciais, do primeiro ao 5º ano, como nos anos finais, do 6º ao 9º ano. Parabéns, Rodrigo. Você sairá como o pior prefeito da história de Caruaru, pela falta de capacidade técnica e política. Quero dizer a você que o gestor anterior teve a honra de ter a maior greve da história dos professores de Caruaru. Foram 83 dias de greve em Caruaru. Então, se tem alguém que defende a educação para além do discurso, é Armandinho. Sabe por quê? Porque no nosso plano de governo, Eduardo Mendonça, Neiri, que são sindicatos de setores de educação, fizeram parte, professores e professoras. Eu tenho a honra de professor Flávio Carlos, que foi gestor da Gerência Regional de Educação, ter construído nosso plano de governo. Então, de educação, nós entendemos e nós valorizamos. Não adianta chegar aqui com aquele discurso. Eu fico admirado com a política. A educação transforma vidas. A educação é minha gente.
Vamos para a prática, quer valorizar o profissional. Olha, quem transforma a vida das pessoas são os profissionais de educação, não é prédio. Não adianta reformar o prédio e não investir em formação continuada, não pagar bem ao professor e não ter uma merenda de qualidade. Sobre o esporte, professor, é uma pauta que eu tenho uma honra. Eu fui coordenador estadual da educação, do programa simultâneo do governo federal da Faculdade da SES. Nós coordenamos mais de 12 mil crianças em vários municípios, quase 15 municípios de Pernambuco. Trabalho fantástico. Eu fui gestor do Esporte Clube do Recife, dos maiores clubes do Brasil, onde nós tínhamos 17 setores no clube e tivemos essa honra de ser gestão também. Fui gestor aqui de esportes em Caruaru também. Fui coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Paulista Nassau. Também trabalhei na SES, na época também com a minha amiga Ivânia. Fui estudante e fui profissional na Faculdade da SES, também na área de Educação Física. Trouxe para Caruaru as primeiras corridas de rua. Fui consultor da TV Asa Branca, que aqui eu mando um abraço, por 8 anos, fazendo as primeiras corridas de rua, passeio ciclista, está ali meu amigo Nath Alves, que lembra de todo o grupo da TV Asa Branca, de ele que está aqui toda a turma, na cidade. Eu tenho uma história com o esporte. Nós não temos um complexo só olímpico, nós temos um complexo semi-olímpico. Do ponto de vista técnico, depois a gente explica um pouco mais, e do ponto de vista das propostas, segue lá meu plano de governo. Temos quase 30 propostas para o esporte fazer. Eu criei os Jogos Universitários, nós fizemos os maiores jogos escolares da história de Caruaru. O esporte será a prioridade para nós. Mandinho, então, na verdade, todos esses equipamentos que existem na área educacional, de educação esportiva, né, a gente tem uma rede municipal que tem muito prédio alugado, que não tem estrutura esportiva. Quero saber claramente qual é a proposta do seu eventual futuro governo para alavancar novos talentos esportivos e como isso impacta a cidade de Caruaru da perspectiva econômica. Perfeito. Nós temos 3 projetos. O primeiro, do ponto de vista de fazer uma transição com o esporte e da educação, que é um projeto de escola na comunidade. As escolas nos finais de semana estão fechadas. Nós vamos utilizar as quadras poliesportivas, as quadras esportivas das escolas, como os espaços de lazer. Nós não temos recursos para fazer tantos compais, por exemplo, nesse setor Recife. Então a gente tem esse espaço, o aluno não vai para lá para estudar os componentes curriculares, português, matemática, não. Vão ter ações de cidadania, de saúde, de esporte, de lazer, porque quem vai participar não é apenas o estudante, são as famílias, a mulher, a mãe, o filho, o pai. Então nós vamos abrir as escolas para esse projeto nos finais de semana para outras práticas, isso em parceria com as instituições privadas também. Vamos fazer ações de cidadania, emissões de documentos, a parte de saúde, teste de glicemia, avaliação nutricional, avaliação física, avaliação para as pessoas terem essa oportunidade de cuidarem da saúde e terem espaço de esporte e lazer. O esporte, professor, ele se divide em 3 fenômenos. O esporte é educação, que é um esporte educacional, que está envolvido com as práticas não necessariamente competitivas. Nós temos um esporte lazer, e aí você quer bater sua bola, vamos trazer os campeonatos, vamos criar a Champions Rural, a Liga Rural, para ter todos os finais de semana, competições esportivas. Nós temos poucos espaços urbanos, pelo crescimento que se tem na cidade, então a gente vai para a zona rural, levar quem está aqui na cidade também para competir lá, de maneira com lazer. Eu sou o primeiro, eu amo isso, fui esportista, fui jogador, fui atleta de judô minha vida toda, cara, fui atleta de handebol. Então, e nós temos o terceiro esporte, que o senhor citou, que é o esporte de alto rendimento e rendimento, que é a preparação para os atletas. Como o senhor falou, Bolsa Atleta Centro Olímpico, eu tive a honra de ser a pessoa que redigiu o plano de governo da Bolsa Esporte de Raquel Lira. O que está acontecendo agora foi fruto de um debate feito por toda a categoria dos profissionais. Fiz parte dessa construção. Então, não necessariamente eu preciso desses cargos para pensar Caruaru. Foi sempre isso que eu fiz. Mas nós cansamos de dar a mão às pessoas e no final esse pessoal nem atende o telefone, nem escuta você que é cidadão e nem resolve o seu problema. Então, esporte, lazer, cidadania, educação são pautas que eu defendi, que eu vivo, que eu tenho com muita humildade, conhecimento técnico e político agora. Candidato, o senhor prega em seu discurso, pelo menos nas entrelinhas, a nova política, né, de diálogo, de abertura, de evitar as linhas até do campo partidário, que Francisco deixou claro na sua última resposta. Com poucos candidatos a vereador, que o senhor fala que tem, evidentemente só tem 3 partidos compondo, possivelmente só fará um número baixo de vereadores na eleição. E, eventualmente, se o senhor ganhar a eleição, teria um desafio de construir uma Câmara que fosse pró-governo. Eu fiz essa mesma pergunta ao seu aniversário hoje pela manhã. A minha pergunta é, como será a relação de Armandinho, prefeito, caso seja eleito, com o parlamento municipal, sem um turma lá da cá da velha política, haja visto que o senhor prega essa nova política? Muito obrigado, querido Elielson. Quem é da Câmara de Vereadores sabe que eu tenho uma relação maravilhosa com os vereadores. Agora, eu defendo a renovação. Não seria diferente.
concluindo a questão que nós estamos falando, você trouxe a situação de Marília, estava falando de João. João é candidato a prefeito do Recife. Se Marília não quisesse que a Armandinho fosse candidato a Caruaru, não estaria candidato nesse momento. 2026 será discutido em 2026. Eu muito respeito a João, que está do Palácio de Queiroz, eu estou no outro palanque. Agora, eu tenho respeito por você, todo mundo quer fazer política. E eu não estou preocupado com quantidade de partido, estou preocupado em resolver a sua vida, resolver o seu problema. Quando nós, se assim for adotado no movimento, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos ter um diálogo que começa antes, a transição, na informação, naquele período ali que você faz. Vou chamar quem for eleito. Raquel Lira, em 2016, não elegeu um vereador. É bom lembrar a história. Você falou em pesquisa. A pesquisa que você publicou essa madrugada, você viu que nós temos quase 50% de indecisos e brancos e nulos. Como é que a eleição está resolvida? O que é divulgado pela imprensa, em sua maioria, é o voto estimulado. Então, você que está em casa, sabe a realidade. Ande na rua, para você saber o que é que o povo quer. O povo quer votar no Zé Nelson. Então, lógico, tradicionalmente, quem está com a máquina, veja, um é de Lula, o outro é de Bolsonaro, o outro é da máquina do Estado. E não, minha máquina é você. Minha primeira máquina é Deus, que me faz estar aqui. Daí me dá sabedoria e lutar com vocês. Eu estou aqui, eu não sou filho de Deus. Eu não dependo da política para nada. Eu estou deixando de estar aqui com a minha esposa, com o meu irmão, com a minha banda, com os meus filhos, Mateus, Lucas, Armandinho, para vocacionar esse tempo a você. Eu quero cuidar do povo da minha terra. Vocês me deram tudo. Eu tenho a obrigação moral de viver a Caruaru. Isso é só um período da minha vida. Eu também não quero ficar essa vida toda na política, não. Eu estarei na política contribuindo com ideias e com projetos. O que alimenta a democracia é a alternância de poder. E eu serei um prefeito que terei a honra de ter a oposição. Como é que você pode ter uma democracia? É muito bom quem está no governo. E quem não está, é importante que tenha oposição para criticar, para que o secretário seja cobrado e a gente resolva o problema, que é isso que o povo quer. Antes de fazer a segunda pergunta, só queria corrigir o candidato, que a pesquisa que nós divulgamos hoje, Simplex, da CBN também no bloco de Arielso, os indecisos estão estimulados, como o senhor citou, corresponde a 18%. E a espontânea, a sua espontânea, não chega também a 50%, como o senhor citou, não, candidato. Porque somatizando dá 39, mas com 8 chega a um pouco mais de 45. Mas mesmo assim, eu queria dizer ao senhor que a gente também não refletiu e disse que ela está decidida. Eu disse que tinha 2 candidatos que estão polarizando a disputa. Mas eu queria também falar de um assunto que eu acho importante para Caruaru, para dizer que eu falei das flores, estou no poema, falar de turismo, que eu acho que é uma coisa interessante aqui em Caruaru, para além do São João. O senhor prega muito São João, teve lá na sabatina da CBN, isso está um modelo de São João supressável, mas eu queria destacar 3 equipamentos importantes. O autódromo de Caruaru, que foi pouco ainda debatido nessas sabatinas, o aeroporto, que foi debatido hoje pela manhã, e pensar as festas de Caruaru além do período junino. Perfeita colocação, né? A gente tem aqui, Deus, conforme você falou, para contribuir, no cenário espontâneo, que eu falei no momento, nós temos 39% indecisos, mais 8,5% em brancos e nulos. Então quase 50%, foi a minha fala, só para deixar bem claro. A pesquisa é real. E por que é importante falar do cenário espontâneo? O cenário espontâneo é aquele que pergunta, você vota em quem? Então, quase 50% dos caruaruenses não sabem em quem vão votar. E os que eles conhecem são esses aqui. Então, imagine que eu não sei, lógico, eu não questiono pesquisa, eu só respeito, e elas são fundamentais para que a gente possa trabalhar cada vez mais para ter o melhor resultado. Então, o que a gente observa? Até pela minha letra alfabética é a primeira. Você votaria em quem na estimular? Armandinho, Fernando Rodolfo, não sei quem, e Zé Queiroz. Então, assim, eu não sei como é o método. Até isso influencia no resultado de uma pesquisa. Quem tem experiência disso sabe. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em discutir propostas que eu estou aqui fazendo hoje. E obrigado, viu, Elielso, pelo carinho, sempre a cordialidade. Você faz um trabalho muito sério em Caruaru. Para mim é uma honra estar aqui, sendo essa matéria, uma pessoa da sua estima, da sua história, e tantos outros que estão aqui. Então, para mim, é um motivo de alegria. Então, hoje, o que a gente está preocupado, Deus? Em discutir a cidade, em apresentar propostas. Então, como você coloca? Quem é o maior apoio de Armandinho? Eu me coloco ao povo de Caruaru. Nós temos partidos, o Solidariedade é um partido de centro-esquerda, e tem 2 partidos ligados à direita, que é o Democracia Cristã e o PRTB. São poucos os políticos que conseguem unir pessoas. Eu vou lembrar você, você lembra em 2008, Eduardo Campos era o terceiro, estava lá embaixo das pesquisas. A discussão era Humberto Costa e Mendoncinha. Quando começou esse movimento aqui, os debates, né, da mídia, Eduardo teve eleição. Raquel Lira em 2016 era a última. Era Tony Gel, Jorge Gomes, Lessa e era terceiro. Quando começou o debate, por isso que eu digo,
nessa eleição a prova individual. Então eu estou esperando o atual gestor para a gente debater. Não corra do debate não. Para a gente mostrar quem você é, qual é o nosso projeto e os adversários também. Vamos para o debate. Quero ver quem é muito agora. Os lojistas do Caruaru se ressentem, porque nós recebemos gente não só das cidades pernambucanas, mas de outros estados. Gente se ressente que eles não têm onde estacionar. Foi feito um estacionamento de vans e outros transportes ali à beira da Ponte Nova, no centro, mas ficou para aquele capenga, só aquela cidade. Nós dá só aquele trilho. Nós precisamos de outros trilhos, talvez mais 3, nosso leste-oeste, para fazer isso. E nós não temos onde nem sequer deixá-lo. Hoje é proibido você parar para descer alguém. Então os lojistas se ressentem disso. Gostaria de saber de que forma você pensa, se eleito, em resolver essa questão tão importante para os lojistas do centro da cidade. Perfeito. Como eu citei anteriormente, o centro ele cresceu de uma maneira que nós não temos quase mais áreas urbanas no território de gestão pública central, TGS central. Nós temos várias áreas. E quando a gente pensa nos fotográficos, eu tenho a maior humildade de reconhecer bons projetos. Eu citei os parques que foram construídos, a Via Parque. O Terminal Leste foi muito importante. A gente precisa ampliar para os outros eixos, né? Para que a gente possa ter esses pontos para desafogar o eixo da 104, o eixo da P95 e o eixo da 232. Se a gente conseguir trazer pelo menos para as 2 ou 3, né, que isso pode ser, não seja possível em 4 anos, mas em 8 anos, você ter, por isso a importância de ter um plano diretor, de ter um projeto político que também sistematize metas. Para que, quando eu citei que vai ser a importância que ela conhece da continuidade de políticas públicas, é que o prefeito que venha não faça acontecer tudo em geral. Não continue um anel viário que é importante. Não deixe de valorizar um parque que foi importante na história da cidade. Então hoje a gente tem a solução que se tem, segundo os profissionais e especialistas no momento agora, é a verticalização de estacionamentos para carros de pequeno porte. Aí que vem. Nós temos que pensar a logística dessa distribuição. Porque hoje, pensar o transporte intermunicipal dentro de Caruaru, no centro da cidade, pensar o caminhão em rota, nós já tem uma legislação de 7 da manhã até 7 da noite. A gente sabe as dificuldades que você tem para poder dar conta disso. Então, é uma discussão fundamental, e só complementando o espaço que nós temos ainda, para complementar a situação que nós colocou, o São João. O São João é o nosso carro-chefe, independe de político. É uma vocação que começa antes dessa sistematização, dessa elitização que está nesses últimos 3 anos, do front stage, da pulseirinha, dos amigos do rei que podem ter acesso. Mas a gente não, eu defendo cultura popular, eu venho do chão do povo. Eu sou um sanfoneiro de você, que tem uma rua e dizer assim, a Mani vem na minha casa, a Mani anda comigo. Eu ando toda semana na rua. Se tem uma pessoa, eu estou lá em Diaguira almoçando, eu vou para o Terra Vermelha, comer uma tripinha, uma tanajura. Eu sou cidadão de Caruaru. Político, porque as pessoas estão muito chateadas na política. Só aparecem de 4 anos, ou de 2 em 2 anos para as campanhas. Eu tenho um orgulho danado de ter dado cabeça erguida, de andar no cavalo com um amigo na zona rural, e jogar bola com meus amigos. Eu sou cidadão de Caruaru, então o autódromo também que se colocou, a gente pensa em trazer ele para além de ser um autódromo. Lá vai se tornar nosso governo uma arena multifuncional. Nós queremos transformar o autódromo em um polo do São João de Caruaru, um polo multicultural, porque abarca um público maior, além de atividades esportivas, de lazer, e também o automobilismo. Então a arena é uma arena para shows. Então a gente tem toda uma questão, uma rota estratégica. Então o São João é uma coisa que a gente entende. Vamos contratar artistas para um preço mais justo, porque os caras compram ferro ferreiro, eu entendo que é show. Nós sabemos o valor dos shows. Então o artista de Caruaru vai ser valorizado. É isso que eu sempre fiz. Conseguimos 50% do aumento de cachês para você, artista. Você será meu parceiro. Outro desafio tem sido elevar a participação das indústrias no investimento em pesquisa e desenvolvimento, seja de forma autônoma ou com parcerias. Muito próximo a Caruaru, em Recife, nós temos uma referência em desenvolvimento tecnológico. No entanto, é possível perceber o distanciamento dessas iniciativas com o setor produtivo, principalmente da pequena e média indústria de Caruaru. Se for eleito, o que pretende fazer para aproximar e estimular essas futuras parcerias?
Perfeito, meu amigo. Uma pergunta fantástica. Você vai ver lá, a primeira coisa, como é que você consegue construir uma geração preparada para o desenvolvimento econômico e tecnológico, formando desde a educação infantil. Por isso, nós vamos fazer o projeto Escola do Futuro. Você citou indiretamente o Porto Digital, que é uma referência desse desenvolvimento da inovação da tecnologia. Nós temos em Caruaru um armazém da criatividade, que é pouco explorado para esta finalidade. Então, o que é que a gente vai fazer? Todas as escolas do município de Caruaru vão se tornar mini incubadoras. Para quê? De acordo com o projeto político-pedagógico de cada escola, que tem que respeitar a individualidade, nós vamos ver qual é a vocação daquela escola e daquele território, para que a gente possa ter um encontro anual de inovação. Por isso que a gente vai criar a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, para que a gente possa pensar desde a educação infantil, o ensino fundamental. Nós teremos ali o passaporte educacional, onde não apenas o estudante vai ter outras experiências de inovação, também professores, gestores escolares, esse intercâmbio com empresários, com empresas, com comércio, indústria e serviço. Para além disso também, eu falei, vou repetir, o co-work municipal. Nós vamos potencializar startups, pessoas que querem começar, querem ser empreendedores, mas não sabem por onde começam. Então, de acordo com a vocação do que ele pretende, nós teremos profissionais especializados para ajudá-los a desenvolver, a dar o primeiro passo. Por isso também é importante ser microcrédito, para que você tenha aquela largada da taxa de juros. Não é um juro que o prefeito pegou e empresta agora, não. É um juro para que você inicie sua vida e possa dar continuidade. Então, para além disso também, trazer a FIEP será governo do Caruaru. A FIEP vai construir esse novo movimento industrial. Por isso que a gente colocou no governo o Distrito Industrial 4. Com foco no polo texto, que é rota estratégica acentuada. Então, lá está essa discussão. Nem trouxe uma reflexão que sempre fala. Lá em Santa Cruz tem a questão dos galpões, super importante, também são possibilidades para a gente trazer para agora. Para além do centro de convenções de indústria industrial, essa nova tendência. Quem não tem capacidade de ouvir, não tem capacidade de liderar. Então, são todas as pessoas que estão aqui, nos dando essa oportunidade de dialogar, que vão impulsionar o futuro de Caruaru. Então, outra discussão importantíssima é essa profissionalização da gestão do empreendedorismo. Então, a LAC, CDS, já tem essa expertise histórica. Nós temos instituições centenárias em Caruaru. Essas instituições precisam ser protagonistas. Eu não posso ser um prefeito que diz assim, Nilton, olha, assim que a gente vai fazer isso. Não, Nilton, o que seria interessante? O que seria interessante para o Sindinocha? O que seria interessante para a FIEP, para a OAB, se está aqui a OAB, Fernando Júnior está aqui, está no nosso plano de governo. Nós vamos criar o escritório social para que você que não consegue dar conta, por exemplo, tem a Defensoria Pública, mas Fernando foi muito feliz quando ele chegou para mim e disse, olha, tem causas que o defensor não pode defender. Então, o acesso à justiça, a garantir a justiça, nós teremos advogados que vão ajudar a sua situação. Por exemplo, mães que precisam da entrada no benefício de uma criança autista, elas não têm o quê? Então, nesse escritório, parabéns pela dica, pela orientação que nós colocamos no plano de governo. Armandinho, planejamento não é rotineiro no serviço público. A mulher na liderança também não é rotina. Como você pensa, como você está estruturando, se caso eleito, a sua equipe de trabalho? Sou Ivânia, a senhora que é uma especialista em gestão e planejamento para empreendedorismo. Primeiro, parabenizar, porque acompanho todas as suas entrevistas lá na CBN. Inclusive, Carla já foi entrevistada também. Então, nós temos um setor que é muito importante. Você está aqui com a casa, entre lá no meu Instagram, @Armandinho_Acordeão. Quando você vê a bio, que é a página principal, você vai clicar no link, conheça nossas propostas. Você vai baixar esse plano do governo. Tem todas as propostas para educação, saúde, empreendedorismo. E aí tem uma pauta que é gestão, transparência e participação social, que é o que a senhora nos coloca. Então, veja, é impossível pensar uma secretaria de planejamento de gestão. Né? Vamos ter uma discussão mínima. Precisa ser especialista em gestão pública. Nós temos receita e despesa. Caruaru está no vermelho, por quê? No CAPAC. O que é o CAPAC? É a capacidade de pagamento. Está lá no site do Federal, do Tesouro Nacional. Caruaru está no vermelho porque gastou além do que deveria. Por exemplo, você está assistindo em casa, o atual prefeito declarou em 2016 que tinha mais de 600 mil reais de patrimônio. 8 anos passados, ele declarou agora que tem 300 mil. Só tem 3 alternativas. Primeiro, ele é um péssimo gestor da vida financeira dele, que quebrou o patrimônio pessoal. Segundo, está ocultando patrimônio. Tá? Ou não dá? Porque eu não consigo entender que você quer. E terceiro, existem empresas do ramo imobiliário e construtoras que não estão na sua declaração. Foi um erro da sua equipe. Depois eu queria que você respondesse se é empresa de Caruaru. Então, a gente precisa ter responsabilidade fiscal. E voltando para a questão do planejamento,
PCO, o Plano de Controle Orçamentário. Os nossos secretários, professora, terão metas de redução de despesas e metas de captação de recursos. Então, se eu tenho 2 bi é a minha largada. Nós temos 400 milhões até 2033. Então, ano a ano, você quer saber quanto Caruaru vai ter no negativo, conforme o professor perguntou, você entra lá no Tesouro Nacional e coloca Caruaru. Você vai ver a quanto cada ano Caruaru vai ter de negativo desse empréstimo que foi feito. Então, primeiro, a gente precisa saber quanto tem de receita. E a partir daí, esse escritório de captação de recursos para a iniciativa pública e privada vão trazer esses recursos para outros projetos, para a saúde, para a educação, para o não endividamento. Então, professora, é um convite e ao mesmo tempo um chamado. Nós estaremos juntos para pensar nessas políticas, para pensar esse planejamento a curto, médio e longo prazo. Caruaru precisa de um prefeito que entenda a importância, nosso amigo da Casa Alberto, das universidades, do conhecimento. Não tem como pensar só no ensino. Se fala muito das universidades, só fala na graduação, na formação. Nós temos que potencializar a pesquisa e a extensão como molas propulsoras para o desenvolvimento tecnológico, econômico, sustentável, social. Então, as universidades, quero mandar um abraço a Dilson Cavalcante, o diretor da UFPE, a UPE, a todas as faculdades privadas. Nós vamos criar um centro de estudos, um observatório, para que a gente possa ter pesquisa em tudo, para a mobilidade, para a educação, para a saúde, para quando o prefeito errar em seu time, a gente possa ter dados. Então, o planejamento e a ciência vai trazer luz à cidade de Caruaru. Nem sabia que dá tempo para outra. Candidato, o senhor começou essa sabatina trazendo um traço da sua história, certo? Inclusive uma história muito bonita, tenho certeza que as pessoas que saíram de baixo se assemelham a ela. No entanto, queria que o senhor frisasse um pouco mais quanto à sua experiência administrativa, gestão de pessoas, gestão de finanças. Eu sei que a empresa Flor de Mandacaru é uma empresa, certo? Sei que é uma empresa relevante, mas queria que o senhor detalhasse mais isso e, nesse tempo também, o senhor falasse sobre um calo da administração pública, que são as folhas de pagamento. O seu adversário, agora há pouco pela manhã, falou sobre isso, a terceirização de mão de obra no poder público, que acontece através de cooperativas da saúde, acontece pela limpeza pública, inclusive, dos municípios, de muitos municípios, tudo isso para tentar evitar ou burlar a lei de responsabilidade fiscal no limite prudencial. Como é que o senhor vai fazer para administrar o município, cumprir as promessas que o senhor está trazendo, mantendo o limite prudencial? Hoje, o prefeito tem que entender que responsabilidade fiscal é o feijão com arroz. Ou você cumpre, ou você corre e corre em problema administrativo. Pode ser que esse prefeito esse ano não feche a conta. E aí o meu adversário pela manhã falou em FPA, não é FPA, é RPA, é Recibo de Pagamento Autônomo, que é uma forma que se tem de regular, como você citou, o contrato. Nós vamos fazer o inverso. Caruaru tem um histórico de contratos de RPA, que é uma manobra clientelista, de você trazer pessoas para empregar na gestão, estão ligadas à política partidária na ponta. Nós vamos fazer os maiores concursos públicos. Sabe por quê? Porque concurso público traz estabilidade, traz carreira, traz vocação, faz com que o servidor possa querer, como é a minha história. Tudo que eu participei de uma seleção de um concurso. Foi assim como professor, eu passei há 14 anos num concurso, sou servidor concursado há 14 anos. Foi assim no programa na Rede Globo. Eu sempre fui testado para poder disputar, e é aqui na eleição. Então, quando você coloca a responsabilidade fiscal nas contas públicas, por isso é a importância do escritório de captação, para que você possa ter a garantia de que a folha vai fechar, pagamento em dia, tudo certinho, mas que esses outros recursos que viram da captação de recursos públicos e privados sejam molas de investimento promissores da cidade. A gente precisa olhar para além do que tem. Eu tenho 2 bi, eu quero ter 3 bi, 4 bilhões, para que a gente tenha 1 a 2 bilhões para investir. Esse seria o cenário ideal. Agora, a gente vai encontrar uma cidade endividada, com vários problemas estruturais. Então, a minha experiência de gestão começa, primeiro, com a história, não sei se citou, da Banda Flor do Mandacaru, que é uma empresa. Outra, eu fui coordenador estadual da educação e empresas. Eu tive a honra de implementar várias escolas e o processo de formação de todas as escolas nas prisões, o que é mais difícil trabalhar. Fui coordenador do programa Segundo Tempo Conciliar aqui do Governo Federal. Fui coordenador da Faculdade Municipal de Licitação. Fui o primeiro coordenador da faculdade. Aqui eu mando um abraço à minha amiga Islane Belo. Fui da Faculdade A6. Tive a honra também de ser gestor do Conselho de Esporte Clube do Recife. Fui gestor do município de Caruaru, na época do governo Queiroz também, que participei da minha contribuição. Então, de gestão pública e privada, nós entendemos e estamos sempre aprendendo. Aprendendo muito com vocês e aprendendo com os cidadãos que conhecem. Candidato, ainda sobre gestão de finanças, além das obras que o senhor trouxe hoje, que o professor marcou no início do pouco também, que o senhor falar de onde viriam esses recursos,
considerando a situação financeira do município, certo, todos esses pontos, o senhor ainda trouxe outros pontos que vão impactar. E eu queria que o senhor falasse sobre números. Por exemplo, para aumentar em 50% o cachê dos artistas locais do São João, que o senhor falou agora o que vai fazer. Qual o número? Quanto é que isso vai impactar no Subestante? Quanto é que isso vai impactar no São João? Para que o professor do município de Caruaru tenha o maior salário do Estado. O senhor disse aqui, o senhor tinha falado também na CBN. Qual o número? Qual o impacto que esse maior salário do Estado, que a gente torce para que tenha, vai ter no orçamento do município, caso o senhor venha a governar? Os 50% do aumento do cachê que eu falei, eu já consegui ser mandado. Você que assistiu em casa vai lembrar. Nós fizemos um ato pacífico à frente da prefeitura em abril de 2022, onde todos os artistas tiveram a coragem de ir comigo lá, e nós conseguimos 50% do cachê do aumento da artista. Eu consegui, além disso, 34% no Estado. Na época, nós fomos para o governo do Estado, nós conseguimos destravar a Lei Aldir Blanc 2, que beneficiou muita gente. Nós conseguimos usar os auxílios emergenciais. Eu tenho a honra de ser líder do movimento Somos Sol, que é um movimento nacional que defende a cultura. Paralelo a essa discussão, na educação se citou como conseguir, veja, você que está assistindo em casa, nós temos 500 milhões, nós temos que investir pelo menos 25% em educação, 15% em saúde. Eu trouxe esses dados em várias entrevistas, como nessa precisa que eu tive a oportunidade. Se a gente inverter a prioridade de gastar menos em coisas erradas como estão em Caruaru hoje, nós temos a capacidade, hoje orçamentária, de ampliar, como você citou, o salário do professor. E para ter o salário do professor de Caruaru, o maior do Estado, não precisa muito não, né? Isso é decisão política, é uma decisão do prefeito. Como é que você consegue gastar 50 milhões no São João? Foi uma decisão do prefeito. Por que ele não gasta 50 milhões para a educação? A gente pode gastar 10 milhões para o São João, 20 milhões. Por que não gastar menos dinheiro no município e mais da iniciativa privada e patrocinadores? Então, veja, hoje é uma caixa preta as contas públicas de Caruaru. Você terá a oportunidade, enquanto imprensa, de a partir de 1º de janeiro. Aí a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos trazer uma auditoria. Não é possível o que está acontecendo em Caruaru. Não é possível que ninguém esteja vendo o que está acontecendo. Essa inversão de prioridades em Caruaru. Então, eu terei, primeiro, a responsabilidade de ter. O que é que eu estou recebendo? Ó, Caruaru, nós temos esses 4, 6 milhões do Finisa e temos isso, isso e isso. A partir daí, não quer dizer que nos primeiro ano a gente consiga dar esse salário, mas na nossa gestão, nós vamos conseguir. Não é promessa, é compromisso nosso de, primeiro, valorizar os servidores, valorizar os profissionais de educação. Então, para isso, a gente precisa ter, primeiro, entender de onde se tem e para onde se vai. E essa é a ponta que eu tenho responsabilidade de falar. São as contas públicas, responsabilidade fiscal. O gestor tem que ter, e esse está aí agora não tem. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, Aldeia, também. Com essa resposta, a gente chega ao fim dessa sabatina, desse diálogo com o candidato Armandinho. Antes do encerramento, temos ainda 3 minutos para que o candidato faça as considerações finais desse projeto que envolve essas instituições. Lembrando que estamos agora ao vivo para a Rádio CBN Caruaru, pelos 89,9 do seu rádio, também pelo G1 Caruaru e Região, e ainda pelo CNF. 3 minutos, candidato. Meu querido amigo Marco, que honra é encontrá-lo. Parabéns pela condução, você é um excepcional profissional. Obrigado a SIC, CDL, Cine Loja, FACEP, FIEP, OAB, todas as instituições aqui representadas. Agradecer ao Grupo Asa Branca, abraçar meus amigos que fazem a CBN, Caruaru no Face, G1, Portal de Notícias, Caruaru e Região. Agradecer a você, cidadão e cidadã de Caruaru. Agradecer a você, minha querida amiga, candidata a vice-prefeita Carla Vieira. Uma mulher preparada, mãe de Rafa, de Bia, empreendedora, 27 anos de serviço público. Obrigado à minha mãe, dona Jeane, a meu pai, seu Armando, que está acompanhando, minha esposa Sabrina, beijo, meu amor, a meus filhos, Matheus, Lucas e Armandinho, meu irmão Pinho, obrigado por seu Marconi, meu amigo Pedrinho, meu amigo Edielso, parabéns. Obrigado pelo PT que está aqui também, tanta gente boa aqui que faz parte da minha história. Caruaru precisa tomar uma decisão. Nós temos 65 anos e 3 grupos políticos que foram oportunizados, que nós votamos. Eu também votei nessas pessoas que estão aí. Mas chegou a hora da gente mudar, da gente oportunizar gente nova. O que alimenta a democracia é a alternância de poder. É você dar a oportunidade. Aqui está chegando com vontade. Eu durmo tarde e acordo cedo. Sempre foi assim. Desde os 8 anos, quando eu comecei a ser cobrador de votação. Desde quando eu acordava às 3, 4 horas da manhã para colher banana, as frutas em Petrolina, aqui em Caruaru. A ser vendedor de Sulana, como eu fui a minha vida, meu pai e minha mãe vendendo. A tocar, a dormir tarde, a representar Caruaru.
Eu tenho orgulho de dizer assim, eu sou filho de Caruaru. E tenho orgulho de dizer que os que não nasceram em Caruaru serão por mim abraçados. Um prefeito, ele também tem a responsabilidade de um pai, de uma mãe, de acolher vidas, de ter responsabilidade, de ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Quando você não tem a sensibilidade desenvolvida pela dificuldade da vida que você não teve, você não sabe o que o outro sente. Eu sei o que você passa, mãe, pai. Se o atual gestor tivesse um filho, ele saberia o que uma mãe com uma criança autista passa, esperando 3 anos por um neuropediatra para fazer um laudo para poder ter um benefício. Se ele tivesse essa sensibilidade, ele saberia o que a mãe passa segurando o filhinho 3, 4 da manhã para pegar uma senha para poder ser aplicado. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou passando, porque eu passei muito por isso. Mateus, que é meu filho mais velho, vivenciou isso. A minha casa eu tinha um colchão, um garrafão de água, uma cesta básica e um fogão de 2 bocas. Era o que eu fiz, mas eu fui estudar, eu fui trabalhar. E é por isso que eu sou candidato a prefeito, para transformar Caruaru, para dar a você, aquele que nunca chegou. Nós vamos governar olhando para as periferias e para a zona rural. É hora das associações comerciais mudarem Caruaru. Nós juntos, empresários, comércio, indústria e serviços, vamos transformar Caruaru. Gratidão, Caruaru. Agora é 77, é Armandinho. Obrigado ao candidato Armandinho do Solidariedade, à candidata a vice também, Ricardo Vieira, e a cada um dos que participaram aqui, representando as instituições, a OAB representada por Fernando Santos Júnior, presidente da OAB, muito obrigado. A SIC representada por Milton Montenegro, presidente. A CDL representada por Miguel Silveira, que é diretor da instituição. Cineloja representada por Augusto César Costa, presidente, muito obrigado também. FACEP representada por Ivânia Porto, vice-presidente. E a FIEB, representada por Carlos Alberto, diretor. Obrigado também aos analistas que participaram conosco, a cada um dos que vieram aqui e também dos que trabalharam para oportunizar esse momento de democracia.